E eu começo essa mensagem de hoje com uma pergunta que creio que todos nós em algum momento fazemos. E essa pergunta é: como é que tudo isso vai acabar? Eu gostaria que você estiver aí do lado de uma pessoa, seu parente, olha para ela e pergunta, faz essa pergunta: como é que tudo isso vai acabar? E sabe, igreja, a palavra de Deus é tremenda, porque nós, em algum momento da nossa vida, em algumas situações, fazemos essas perguntas. Fazemos essa pergunta. E eu quero dizer para você que a sociedade não tem a resposta. Os governantes, políticos e presidentes não têm as respostas. Os cientistas não têm a resposta. Os intelectuais, as pessoas sábias do mundo não têm a resposta, mas existe um, que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem a resposta para essa pergunta hoje para a sua vida, para a igreja de Jesus. Quantos querem saber essa resposta? Então eu quero que você abra o seu coração para poder entender o que Deus está fazendo, e quando é e como é que tudo isso vai acabar. Quantos querem saber? Amém? Então é o seguinte, em livro de Daniel, profeta Daniel, nós vamos estar mencionando o profeta Daniel, que é um profeta de Deus, que teve uma visão apocalíptica desse tempo, dos fins dos tempos. E em Daniel 12:8, diz assim: mas eu não entendi bem, e por isso perguntei, por favor, me diga como é que tudo isso vai acabar. Amém? Essa foi a pergunta de Daniel, quando ele tem essa visão dos fins dos tempos e as coisas que ele via, ele pergunta: mas como é que tudo isso vai acabar? E sabe, igreja, nós recebemos visão espiritual quando nos livramos dos obstáculos que impedem a visão. Nós temos aprendido, e nós vimos que a primeira coisa que nós precisamos fazer é detectar os obstáculos que nos impedem de ver e de entender aquilo que Deus está fazendo. Tirar os obstáculos, tirar os impedimentos, tirar as travas que muitas vezes nos impedem. Também vimos que é necessário encontrar o nosso posicionamento. Qual é o nosso posicionamento? Em Hebreus 12:2 diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Os nossos olhos têm que estar em quem? Em Jesus. Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé, e para Ele que nós devemos olhar. Ele tem a resposta. Talvez você chegou aqui hoje com alguns questionamentos, talvez a sua vida, talvez os seus relacionamentos, talvez em alguma coisa que você tem necessidade de saber. Olhe para Jesus, Ele tem a resposta. Jesus tem a resposta, amém? Agora, nós também precisamos desenvolver a nossa esperança profética. Em Hebreus 12:2 diz assim: Ele, pela alegria que fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Amém, igreja? Ele suportou tudo, e hoje Ele está sentado à direita do trono de Deus, intercedendo por mim, intercedendo por você. Aleluia. E sabe, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de mudanças, tempos de muitas situações difíceis, e a palavra fala que isso é só o começo, e nós temos que nos preparar como igreja. E como eu vou me preparar? Como você vai se preparar? Como você vai ter esperança, não vou olhando para as circunstâncias, e você poder vencer? O profeta Daniel, como eu falei, ele teve uma visão profética, uma visão apocalíptica, e ele começou a ver essas coisas, e ele começa a questionar, e de repente, durante essa visão, ele recebe a visita de um ser celestial de aparência indescritível. Dizem que é uma cristofania, que é uma aparição de Jesus no Velho Testamento. E ali a gente entende que essa visão deixou ele tão inquieto, tão atônico com o que ele viu, e ele pergunta: como é que tudo isso vai acabar? E sabe, queridos, estamos vivendo
esse tempo, da visão de Daniel, parte do que ele viu tem a ver com o que nós estamos vivendo hoje e do que nós vamos viver nos próximos anos. E nós sabemos que o profético fala como regra de acontecimentos futuros. Existem profecias na palavra que são imutáveis, como por exemplo a volta de Cristo, o arrebatamento, a grande tribulação, guerras, terremotos, pestes, que é pandemias, e o diabo ser lançado no abismo por 1000 anos. Isso são profecias imutáveis que já estão escritas e vai se cumprir e já estão se cumprindo. Mas também existem profecias com teor condicional, coisas que acontecerão ou não dependendo do nosso posicionamento, das nossas ações de obediência e submissão a Deus. Elas vão decidir o que vai acontecer. Nós podemos chamar essas profecias de exortação profética. Deus tem dado palavra profética aqui nessa igreja. Quantos têm recebido? Porque a palavra de Deus é a palavra profética, a palavra que pode transformar, pode mudar circunstâncias, trazendo à existência as coisas que não são como se fossem. Mas eu preciso ter uma ação correspondente à palavra profética que tem que lançar na sua vida. Você pode hoje tocar o seu futuro através de uma palavra profética hoje. Se você tomar posse, tomar posição e sair daqui hoje dizendo: hoje eu me decido a tomar posição em relação a essa palavra, a profecia que é a palavra de Deus sobre a minha vida. E sabe o que vai acontecer? Se vai cumprir. Vai cumprir da sua vida. Deus vai levar você, e Deus tem um futuro para você, Deus tem uma palavra para você, e Ele sempre declara que Ele nunca te deixará e Ele nunca te desamparará. Amém, igreja? Então, veja só o que o profeta Daniel fala no livro de Daniel, e depois você pode ler na sua casa Daniel 9, 10 e 11 e o 12, onde tem todo o contexto, amém? Ele diz assim em Daniel 12, 8: mas eu não entendi bem, e por isso perguntei: por favor, me diga, como é que tudo isso vai acabar? E aí esse ser de aparência celestial lhe diz assim, e ele respondeu: agora, Daniel, você pode ir embora, pois tudo isso deve ficar em segredo até o fim. Muitos serão postos à prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. A palavra purificar significa santificar, que é a palavra kadosh, que significa ser separado, ser santo de Deus para Deus, separado do mundo para Deus. Então ele disse: muitos vão ser santificados, purificados, mas vão ser aperfeiçoados. A palavra aperfeiçoar significa vão ter o caráter transformado, vão ter o caráter parecido com Jesus, amém? É isso que é. Então ele diz assim, ele segue: os maus continuarão na sua maldade, e nenhum deles entenderá o que está acontecendo, mas os sábios entenderão. Eu quero fazer mais uma oração. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, e eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui porque nós queremos receber de Ti revelação, entender o que o Senhor quer fazer através da Tua igreja nesse tempo. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, tira toda a distração, tudo que possa impedir de recebermos a Tua palavra, a Tua sabedoria, e nós queremos abrir agora o nosso coração, em nome de Jesus, amém, igreja? Amém. O profeta, ele estava desesperado, estava angustiado, e ele perguntava: por favor, eu quero saber. E às vezes, queridos, passamos por momentos assim, e nós perguntamos: como é ou quando é que tudo isso vai passar? Quando vai acabar a prova que estamos vivendo? Quando vai terminar essa pandemia? Agora no Brasil existe uma mutação do vírus, estão dizendo que é pior do que o primeiro, e que essa vacina não serve. Então existe muita informação truncada, muita informação que não condiz com a verdade, e o povo fica temeroso, o povo fica assustado, as pessoas se trancam. E sabe, igreja,
É nesse momento que nós precisamos entender e não ir com a corrente do mundo, não ir com as coisas que estão dizendo, mas olhar para Deus. E esse entendimento depende do grupo que eu vou pertencer. Qual grupo? Existem dois grupos no Antigo Testamento: os maus e os sábios. O mal aqui é aquele que é ímpio, aquele que vive sem Deus, vive a sua vida de forma independente da vontade de Deus. O sábio é aquele que tem incrustado no seu coração, na sua alma, respeito que gera obediência, que vive o ponto de vista de Deus, que vê como Deus vê. Esse é o sábio. Quantos querem ser sábios nessa manhã? E olha o que diz em Oséias 14:9: quem é sábio, que entenda estas coisas, quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Porque a palavra diz que existem só dois caminhos: um largo, espaçoso, que leva à perdição, e um caminho estreito, um caminho apertado, que leva à salvação, que leva para o reino de Deus. E nós como igreja temos que andar pelo caminho que o Senhor preparou para nós. Esse é o caminho. Ele diz: andai nele, sem desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Mas é interessante que no livro de Apocalipse, o Senhor vem trabalhando com a igreja. No Velho Testamento, Jesus vem, traz a salvação, reconecta o homem com Deus, fala da graça, da misericórdia. Mas no livro de Apocalipse 3, Deus agora, em vez de dois grupos, Ele define em três grupos. Ele define os grupos do quente, do frio e do morno. Três níveis de pessoas: o quente, o frio e o morno. Em Apocalipse 3,16 diz assim: porque és morno, e nem és quente, e nem é frio, e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É como se Deus estivesse trabalhando com a igreja. Chegando no livro de Apocalipse, que é o último livro, Ele fala: olha, vou falar, não falo, vou falar, não falo. E Ele decide falar. E Ele fala que aquilo que era dois grupos, agora são em três: o quente, o frio e o morno. E sabe por quê? Deus conhece o que está no nosso coração. Deus sabe exatamente o meu levantar, o meu deitar, o meu agir, o meu falar. Ele conhece tudo. Olha o que diz Jeremias 17:10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor conhece o nosso coração, e Ele sabe exatamente como você se sente hoje. Ele sabe como você levantou, o que você tem passado. Ele conhece cada detalhe da nossa vida. E nós também entendemos, igreja, e somos sabedores que vivemos em Aion, um mundo caído. Aion, a palavra é sistema, governo. Um mundo que ainda tem esse sistema nas mãos do nosso adversário, que é o diabo. E a palavra nos anima que isso é por um pouco mais de tempo. Quantos estão preparados para a vinda de Jesus? Ou quantos querem se preparar, estar preparados? E isso vai ser por um pouco mais de tempo. Mas a mesma palavra, ela nos ensina que pela misericórdia de Deus, de tempos em tempos, vem um antijuízo sobre a terra, para acordar a humanidade, para chacoalhar a humanidade, para sacudir as estruturas e chamar a atenção para Deus. De tempos em tempos, Deus manda, Deus permite certas situações para chamar a atenção. E olha o que diz em 2 Crônicas 7:13: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, e se eu enviar pandemia, pestes, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus é um Deus apaixonado, e Ele sabe em qual nível que nós estamos, se nós estamos quentes, se nós estamos frios, ou se nós estamos mornos. Ele conhece, então Ele chama atenção, porque Ele quer não apenas que você venha à igreja, não apenas que você se sinta bem, não apenas que você se sinta confortável, mas Ele quer que você seja santo, santificado para a obra que Ele tem para a sua vida. Você pode dar um amém? Está muito silêncio, então todo mundo muito quieto, mas eu sei que Deus tem preparado para a igreja esse momento. Então Ele está mais preocupado na transformação do nosso caráter, de como vamos estar parecendo com Jesus, e por isso que Ele permite certas circunstâncias na nossa vida, para nos chamar a atenção, para que possamos olhar para Ele. E sabe, igreja, Deus quer nos tornar sábios, e para isso Ele nos prova. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado: Deus quer te tornar sábio, mas para isso Ele vai te provar. A prova é um instrumento de Deus para transformar nosso caráter, nos fazer sábios. Olha o que diz em Daniel 12:10: muitos serão postos a quê? A prova, e com isso se purificarão e se aperfeiçoarão. Muitos. A igreja está sendo provada, você está sendo provado. Eu não sei o que você passa hoje, eu não sei qual é as circunstâncias que você enfrenta, além dessa pandemia que a gente enfrenta. Talvez muitos perderam trabalho, talvez muitos estão passando por um momento, uma crise financeira, outros crise de relacionamento. Mas eu sei que Deus filtra, Deus Ele transforma essas situações difíceis, e Ele nos leva para um lugar de bênção, um lugar de descanso, um lugar de refrigério. Fica firme, Deus quer trabalhar na nossa vida. Ele está trabalhando na igreja nesse momento, para nos levar, para chamar a atenção, para nos preparar para a vinda do Senhor. Em Provérbios 17:3 diz assim: o crisol é para a prata e o forno para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Jesus Ele nos avisa que no mundo teríamos aflições, e ninguém está imune da dor ou livre de sofrer. Eu nunca conheci ninguém que não tivesse problema. A vida é uma série de problemas, e toda vez que você resolve um, já tem outro aguardando a vez. Nem todos são grandes, mas são todos importantes para aperfeiçoar o meu caráter e ajudar a me tornar semelhantes a Jesus. Lá no livro de Romanos diz que nós devemos gloriar na tribulação, porque a tribulação ela vai produzir experiência, a experiência vai produzir paciência, e a paciência esperança. Amém? E o que significa experiência? Significa ter um caráter aprovado, e Deus vai transformar isso em bênção. E nessa vida vamos passar pelas mesmas experiências que Jesus passou: solidão, críticas, tentação, pressão, rejeição e muitas outras coisas que lhe veio à mente agora. Olha o que diz em Hebreus 5:8: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus, sendo perfeitamente Deus, perfeitamente homem, passou por tudo, foi tentado, mas nunca pecou. Sofreu dor, rejeição. Diz lá no livro de Isaías que era um homem de dores, desprezado, um homem que sofreu, que ninguém dava, era desprezado entre os homens, mas diz a palavra que Ele levou as nossas enfermidades, Ele levou as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia, em nome de Jesus. Ele sabe exatamente como você se sente, Ele sabe exatamente qual a dor que você enfrenta, porque Ele passou por tudo, sendo homem, para agora estar diante de Deus, do lado do trono de Deus, intercedendo
intercedendo por você, e ele diz assim: Pai, eu sei como ele se sente, eu passei por isso, Pai, intercede pelo meu filho, pela minha filha, e ele está ali para interceder por nós. Ele sabe exatamente o que significa o que você está passando. Amém, igreja? Então Deus usa a dor para nos levar para buscar a sua face. Olha o que diz em Oséias 5,14: porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu mesmo o despedaçarei, e ir-me-ei embora, arrebatá-lo-eis, e não haverá quem os livre. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará. Viveremos diante dele. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Aleluia, amém. Deus é maravilhoso, glória a Jesus, e nós temos que prosseguir em conhecer ao Senhor. Sabe, igreja, no momento mais difícil da minha vida, quando eu passei por uma dor muito grande, por um problema muito grande, e uma dor que eu não sabia expressar, Deus usou um servo dele, o pastor, e ele me disse algo que eu nunca vou me esquecer. Ele disse assim: Marcos, aprende logo o que Deus quer te ensinar, porque quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai sair dessa situação. E eu confesso que quando ouvi isso, eu fiquei angustiado, eu fiquei preocupado. Eu disse: e agora? E se eu não aprendo logo o que Deus quer me ensinar nessa situação? O que eu preciso aprender, Senhor? Me ajuda, eu quero que essa dor passe, eu quero que essa situação acabe, eu quero sair dessa prisão, eu quero sair dessa cárcere. E aí eu comecei a olhar para as circunstâncias, comecei a olhar para as pessoas, tentando aprender logo o que Deus queria me ensinar. Eu queria ouvir: olha, isso vai passar. E muitas vezes quando nós estamos na luta, a gente quer ouvir algo assim: olha, vai passar logo, fica firme aí, vai passar, você vai sair logo. Não, aprende logo, porque quanto mais rápido você aprender, mais rápido você vai sair. E aí comecei a olhar as circunstâncias, as pessoas, comecei a olhar à volta. Então eu entendi e eu descobri que a resposta não estava nas pessoas, a resposta não estava em mim, a resposta não estava no ambiente que eu estava, mas a resposta estava em Deus, e que eu precisava olhar para Ele. E eu comecei a orar, e comecei a ir para a palavra, comecei a ler a palavra, comecei a chorar na palavra, comecei a ler a palavra de manhã, à tarde e à noite, e eu comecei a entender que o problema era comigo, que eu precisava reconhecer o meu estado, eu precisava reconhecer a minha culpa, e eu precisava do verdadeiro arrependimento. E foi aí que eu encontrei Deus. Nesse momento eu comecei a orar, e Deus me ensinou que eu precisava me arrepender, que eu precisava parar de culpar as pessoas, e eu comecei a orar e buscar mais e mais de Deus, até um dia que eu me rendi, cheguei no fim do caminho. Não sei o que você sabe, o que você entende chegar no fim do caminho. É quando você para de tentar resolver da sua maneira, quando você já não tem mais forças, você fala: Senhor, eu me rendo. E o Marcos saiu do centro, e Jesus entrou no centro da minha vida. Jesus reinou, e quando Ele entrou, que eu entreguei, eu lembro dessa oração até hoje. Eu disse: Senhor, até hoje eu tive no comando, mas a partir de hoje eu entrego o meu coração, eu me rendo. A partir de hoje, eu sei, se o Senhor não quiser me tirar dessa situação, ou se o Senhor me abençoar e me tirar dessa situação, eu prometo que eu te vou servir pelo resto da minha vida.
aonde quer que eu esteja. Eu nunca mais vou ser um crente morno, eu nunca mais vou envergonhar o teu nome, porque a partir de hoje eu me rendo, Senhor, e eu sou teu. E nesse momento eu pude receber o amor de Deus, o abraço de Deus, e Deus me tirou daquela situação. Não passou 50 dias dessa oração, eu saí da cárcere, eu saí daquela prisão, as cadeias foram quebradas e eu fui livre, totalmente livre. E eu estou aqui hoje para dizer que Deus te ama e Ele está preparado para entrar, mas nós precisamos entregar tudo, entregar o comando. Ele é um Deus apaixonado por você e por nós, e hoje eu sou livre, as cadeias foram quebradas, e eu hoje posso dizer que eu sou filho de Deus. Não sou mais um crente morno, mas agora eu busco sempre estar na presença de Deus orando, amém? Deus quer que você faça o mesmo, busque ao Senhor em nome de Jesus. E sabe o que acontece em Salmo 66:10? Ó Deus, Tu nos puseste à prova como a prata, provaste pelo fogo, assim nos provaste, permitiste que sobre as nossas cabeças homens cavalgassem, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste ao refrigério, aleluia. Venho à tua casa com holocaustos, cumprir contigo os meus votos que os meus lábios proferiram e minha boca pronunciou na minha angústia. Nos momentos difíceis, nos momentos de luta, fazemos votos com o Senhor, fazemos promessas para o Senhor, e o que o Senhor quer é que você não se esqueça daquilo que você prometeu. Porque muitas vezes a gente faz a promessa, a coisa se alivia, a gente se esquece. E eu lembro que eu escrevi e anotei no meu coração. Eu disse, eu nunca mais vou me esquecer do que eu prometi ao Senhor. Por mais que as tentações venham, por mais que as circunstâncias tentam nos mudar, eu sempre lembro, eu fiz uma promessa. E eu estou aqui para glorificar o Senhor, amém? Então não se esqueça daquilo que você prometeu. E aí, olha só, Deus, durante períodos de sofrimento, períodos de dor, aprendemos a fazer as nossas orações mais sinceras e honestas para com Deus. Deus é apaixonado por você e Ele quer se relacionar. Ele não quer ouvir orações mecânicas, orações superficiais. Ele quer que você derrame o seu coração. Como é que você se sente? O que você tem passado? Quero convidar o Ministério de Louvor para que venha. Como é que você está hoje? Porque muitas vezes nós queremos que o Senhor mude o ambiente, mude as circunstâncias para que a gente possa mudar. Mas Deus quer que eu e você sejamos um gerador da graça de Deus. Deus vai nos mudar primeiro, para que eu e você sejamos aqueles que vão mudar ambientes, aqueles que vão entrar em lugares e vão ser geradores da graça de Deus, para poder receber e dar aquilo que Deus tem te dado. Deus vai mudar, Deus pode mudar essas circunstâncias hoje, mas Ele quer nos mudar primeiro. Ele quer mudar o nosso coração, Ele quer chamar a atenção para aquilo que realmente Ele tem preparado para a igreja nesse momento, nesse ano, nos próximos anos. E sabe, a prova nos ajuda a entender o propósito de Deus para o qual fomos criados. Em Salmo 119, 67 diz assim: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Foi bom eu ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Em Salmos 94, 12: bem-aventurado o homem, ó Senhor, a quem tu repreendes, a quem tu ensinas a tua lei. Em nome de Jesus, quero convidar você que fique de pé nesse momento. Baixa um pouquinho as luzes, meu amado. Igreja, Deus é cheio de compaixão, Deus é cheio de misericórdia, e só entenderemos os momentos da vida se formos sábios. Ser sábio é aprender a ver a vida do ponto de vista de Deus. Por isso, não rejeites a prova que você passa hoje. Lembre-se
que Deus está trabalhando no teu caráter, fazendo de você um filho sábio, um filho com um caráter cada vez mais parecido com Jesus. Apenas peça hoje: Senhor, me ajude a ver esse momento como o Senhor vê. E eu quero responder a pergunta que nós fizemos no início do culto: como é que tudo isso vai acabar? E a palavra nos dá a resposta. Você quer a resposta? A resposta é que Jesus está às portas. Jesus está voltando, e Ele está preparando a igreja. Ele quer tirar a nossa vida daquela mordidão. Ele não quer que nós sejamos frios nem mornos, mas Ele quer que você tenha o seu coração cheio de paixão e possa declarar: Maranata, vem Jesus. Quantos podem dizer: Maranata, vem Jesus? E sabe, igreja, eu quero orar por você nesse momento. Quero orar porque talvez pessoas que nos assistem hoje se sentem frias, se sentem mornas, não sentem desejo de ler a palavra, estão se sentindo cansados dessa situação, estão enfrentando lutas. E eu quero orar por você. Quero orar por você, para que você hoje possa receber essa resposta. Deus está com você, Deus está em você e Deus está por você. E Ele vai te levantar, e você vai resplandecer e vai fazer diferença nessa geração. E se você é essa pessoa que precisa hoje receber essa unção de Deus, esse renovo na sua vida, aonde você estiver, levanta uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Glória a Jesus, glória a Jesus por essas mãos. Glória, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Também você que nos assiste, você estiver nessa situação e você sente que você se sente paralisado, que você não consegue avançar, aonde você está, levanta uma das suas mãos. Em nome de Jesus. Você está passando por lutas, eu quero dizer que hoje Deus vai derramar e vai trazer sabedoria para você aprender aquilo que você precisa aprender, em nome de Jesus. Se você também nunca teve a oportunidade de entregar tua vida a Jesus, hoje é o dia que o Senhor preparou. E eu quero fazer uma oração. Eu quero convidar você, aonde você estiver, se você nunca fez essa oração, nunca fez um pacto com Deus, pedindo para que Deus seja o centro da sua vida, hoje você vai ter oportunidade. Em nome de Jesus, quero pedir à igreja que me apoie, porque pessoas vão estar fazendo essa oração pela primeira vez, dizendo assim: Senhor Jesus, hoje eu me rendo, abro o meu coração e declaro a Ti como único Senhor e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, onde ninguém poderá mais apagar. E eu me arrependo dos meus pecados. Muito obrigado por me receber como teu filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você fez essa oração e você está aqui hoje e você entregou a sua vida, levanta uma das suas mãos. Eu quero conhecer você. Se tem alguém, glória a Deus por essas mãos que se levantam, em nome de Jesus. Quero orar por você, aí mesmo onde você está. Os irmãos que estão aí cerca, levante as mãos sobre eles, em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer por essas vidas, por aqueles que estão, Senhor, hoje entregando o controle, entregando o centro do coração para Ti. E eu quero entregar essas vidas e declarar que hoje eles pertencem à família de Deus, que é a Tua igreja. Nós os abençoamos e recebemos na Tua família, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero pedir ao pastor André que venha aqui um momento. Ele vai orar por aquilo que eu falei no final. Você que precisa receber essa unção, esse frescor, esse renovo na sua vida, para poder fazer diferença. O pastor André vai orar, e aí onde você está, você vai receber essa oração com poder, em nome de Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, como igreja, Pai, nós oramos. Hoje nós cremos, Senhor, mais do que qualquer outra coisa, a Tua palavra, Senhor, ela vai se cumprir,
ela tem se cumprido, Senhor. Nós temos visto na nossa geração toda essa epidemia, temos visto o caos espalhado sobre essa terra, um desencontro tão grande de informações, Senhor. Mas nós como igreja temos um rumo, nós temos um caminho, Senhor. Nós sabemos, ó Pai, porque através da Tua palavra, o Senhor nos assegura esse caminho, o Senhor nos diz andai nele, este é o caminho. Os nossos olhos se voltam para o céu, o nosso coração se volta para o Senhor nesta manhã. Nós estamos aqui, ó Deus, entregando o comando da nossa vida, entregando os nossos corações, Senhor, entregando tudo a Ti, dizendo, Senhor, vem, governa, vem, estabelece o Teu reino sobre nós, os Teus filhos. Vem sobre esta terra, porque o Senhor não perdeu o comando de nada. Toda esta situação que hoje, Senhor, se passa por esse mundo, se passa por esta terra, não é nada que tenha Te tomado, Senhor, como algo surpreendente, porque o Senhor é soberano e o Senhor conhece todas as coisas. Nós queremos Te pedir como igreja, continua nos guiando, continua nos dirigindo, continua nos levando, Senhor, em direção a esse caminho que se aproxima dia após dia. Senhor, cada vez mais perto do Senhor, porque é aí que nós queremos estar, na Tua presença, Senhor, no nome que é sobre todo nome, no nome de Cristo Jesus, para a Tua glória. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.